Olha aí, galera. A pesca do dia que deu, galera. Não deu muito não, pessoal, mas vai dar de nós fazer a mistura do arroz. Olha aí. Pega uma aí, Zé, para mostrar. Olha aí, pessoal, o tamanho dela. O tamanho da neném. Essa grandona aí, pessoal, ó. Tudo gordo aí. Tudo gorda. Tudo gordona. É isso aí. E aí, Zé? A pescaria deu boa ou deu? Ora. Deu boa. Deu pra pegar o almoço. Isso aí. E tudo assim? Deu bom sim. Com certeza. Só não pega se não vier. Se vier, pega. Sim. Tá vendo aí, galera? Se ficar dentro de casa, galera, ela não cair do céu, não. Tem que vir, cair e botar os pés dentro da lama, pessoal. Se quiser alguma coisa. Vai ficar aí a capa do vídeo aí pra vocês, pessoal, ó. E é isso aí.